Rafa, Oi. Pode começar. Tá bom. Qualquer coisa, tu me interrompe pelo microfone, tá, Lucas? Porque eu não vejo vocês. Tá ótimo, perfeito. Tá? Se não estiverem ouvindo bem, só interromper. Ótimo, pode deixar. Tá bom? Então tá. Boa tarde, gente. Eu não sei quem tá aí. Escutei a voz da Tati, da Jo e do Lucas. Mas para todo mundo, boa tarde. Então eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre dor neuropática. Afinal de contas, o que é essa dor neuropática? A dor neuropática é definida pela IASP como uma dor que é causada por uma lesão ou disfunção do sistema somatosensorial. Então, uma lesão ou uma disfunção em algum nervo, tá? Que contempla o sistema somatosensorial. Então, quando a gente faz isso o tempo inteiro no consultório, né? A gente vai ver agora ao longo da aula, mas a gente estirpa a terminação nervosa o tempo inteiro, a gente faz extração de dente, a gente faz restauração, a gente faz anestesia, então a gente está lesionando a terminação nervosa o tempo inteiro. Uma pequeniníssima parcela das pessoas dos pacientes, não vão ter uma cicatrização adequada dessas lesões, e a gente vai ter o desenvolvimento de alterações somatosensoriais, que podem vir a se tornar dor, ou somente alterações somatosensoriais de perda de sensibilidade, desestesia, enfim. Então, a dor neuropática é uma dor que é causada por uma lesão ou disfunção desse sistema. Tem inúmeras causas, né? Falando de uma forma mais genérica, podem ser causas relacionadas ao sistema nervoso central, ao sistema nervoso periférico, causas metabólicas, né, como a neuropatia diabética, doenças neurodegenerativas, como a esclerose múltipla, condições vasculares, compressão vascular de terminações nervosas, doenças autoimunes, tumores, que também podem pressionar terminações nervosas, traumas, infecções ou causas genéticas. Ou uma situação não existe não ter causa, né? Mas uma causa que nós ainda não temos condições de identificar, que a ciência ainda não identificou como sendo uma possível causa, então a gente determina algumas condições de dor neuropática como idiopáticas, pelo menos até que a gente tenha condições de entender melhor essas situações de dores neuropáticas. Então, quando a gente fala em dor neuropática no consultório do dentista, essas condições geralmente são periféricas e podem ocorrer em função de uma desnervação completa ou parcial por procedimentos. A gente faz isso o tempo inteiro no consultório, né? A gente anestesia, como eu já falei, a gente extrai dente, a gente faz canal e tudo isso tem potencial de gerar uma lesão nervosa, né? E isso pode gerar essas alterações somatosensoriais. Em função desse dano nervoso que acontece, que pode ser parcial ou total. E aí a gente tem nociceptores que ficam danificados ou nociceptores sobreviventes. A gente tem essas duas denominações. Quando a gente está falando de nociceptores danificados, em geral, a gente tem uma perda sensorial por desnervação, porque houve uma lesão, ou uma dor por uma atividade ectópica desse neurônio na periferia, em função da liberação de substância P e fator de crescimento nervoso antidromicamente. Então, há uma liberação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, ali no local onde houve a lesão nervosa, de substâncias algogênicas, como substância P, fator de crescimento neural. Esses fatores são irritantes, não só para o neurônio que acabou de ser lesado, mas para os neurônios adjacentes que, em tese, estavam íntegros. E aí a gente começa a ter uma excitabilidade dos neurônios de primeira ordem, uma sensibilização central, e com isso vai haver um aumento da quantidade de sinapses, que vão de potenciais de ação, e por consequência o aumento da quantidade de sinapses que vão acontecer no neurônio de segunda ordem, e uma hiperexcitabilidade central também, em função dessa lesão nervosa. Os neurônios sobreviventes, onde não houve, né, ruptura, eles são sensibilizados por uma inflamação, que acontece em função da desnervação e reinervação, dessa tentativa de cicatrização tecidual, que gera um processo inflamatório, e a gente tem ali o processo de uma hiperalgesia primária, decorrente dessa sensibilização periférica que acontece, e pode levar a uma hiperalgesia secundária, se essa
hiperalgesia primária for perpetuada por bastante tempo ou de uma forma muito intensa, a gente vai ter também a presença de uma sensibilização central, certo? Então, aqui, só para a gente revisar o que a gente falou na última aula, é a cascata de acontecimentos, né, que acontecem quando a gente tem, nessa situação, nossos receptores danificados, ou uma desnervação, né? Então, a gente tem essa lesão no tecido nervoso, acontece essa liberação aumentada de substância P e fator de crescimento nervoso antidromicamente do sistema nervoso para a periferia, que excita neurônios que estão ali presentes, adjacentes e que estavam, em tese, funcionando de forma normal. Mas, em função dessa liberação exagerada, eles começam a ficar hiperexcitáveis. E aí acontece a sensibilização periférica, né, nessa região. Com a sensibilização periférica, a gente viu na outra aula, que a gente tem um aumento na frequência das sinapses que acontecem, que passam do neurônio primário para o neurônio secundário, e uma redução do limiar de excitabilidade, né, com a instalação já inicial de um processo de sensibilização central. Também acontece o aumento do campo receptivo. Lembra que a gente conversou também na última aula que quando acontece esse processo de sensibilização central, há uma confusão na interpretação do sinal nervoso, e sinais que antes deveriam ser interpretados como sinais táteis passam a ser interpretados como sinais dolorosos. Então, a gente tem a presença de alodínia e de hiperalgesia secundária. Então, a gente já tem aí nesse ponto da cascata uma sensibilização central instalada. Tá? E atividade, além da presença de atividade espontânea dos neurônios, ali no subnúcleo caudal, onde acontece a primeira sinapse. Então, às vezes a gente não precisa nem mais do estímulo periférico, já acontece uma retroalimentação dessa situação em função dessa lesão nervosa, tá? Então, como eu falei, a última aula é uma aula imprescindível para a gente começar a entender e discutir dor. Sempre que a gente for falar sobre dor, seja neuropática ou musculoesquelética, seja uma dor visceral ou uma dor somática, a gente precisa entender mecanismo para a gente conseguir discutir e entender como é que a gente trata esses pacientes. Então, revisem. Eu acho que eu estou devendo alguns artigos de revisão para a professora Gabriela. E vou passar para vocês também alguns artigos sobre revisão de neurofisiologia da dor, para vocês repassarem aquilo que a gente conversou na última aula, que é importante para entender isso, tá? Mas e como é que a gente identifica? Como é que a gente vai ter certeza que a gente está diante de uma dor neuropática? Existem algumas características que são próprias desse tipo de dor, assim, que são muito diferentes de dores odontogênicas, que são muito diferentes de dores musculoesqueletais. Então, é importante a gente começar a entender, diferenciar e primar por um diagnóstico, tá? Porque a gente precisa... Se a gente não pergunta, o paciente não fala. E a gente precisa começar a entender, conversando com o paciente, e a gente tem uma formação muito mecanicista. A gente é muito treinado a entender a dor e fazer algum procedimento para tratar essa dor. E a gente precisa desfazer isso no nosso pensamento como dentistas que somos e que vocês serão muito em breve. Porque muitas vezes a gente trata o paciente sem procedimentos. Os procedimentos vêm atrapalhar, às vezes, o tratamento. Isso é uma coisa que a gente precisa ir aos pouquinhos entendendo. Então, como essa dor se dá para esse paciente? É um paciente que tem... a dor dele piora de noite, piora durante o sono, ou durante o sono ele não tem dor, a dor melhora quando ele dorme. Piora se ele faz exercício, piora quando ele se alimenta. Essa dor melhora com que tipo de medicação? Essa dor piora com que tipo de medicação? O que ele pode fazer, que ele costuma fazer em casa, que costuma trazer um certo alívio. Isso vai fazendo a gente entender e se direcionar para o mecanismo da dor do paciente. Então, as características da dor neuropática nos dão um sinal muito claro de que a gente pode estar diante de uma dor que é mais rara, que é mais incomum, como a gente vai ver agora, que é possivelmente uma dor neuropática, porque ela tem características diferentes da dor de dente. Quando a gente está vendo uma dor de dente, é o paciente que relata que aumenta de noite, geralmente, quando ele está deitado, lateja, parece que tem um coraçãozinho pulpando, um coraçãozinho batendo, né, ali dentro da polpa do dente. Isso é uma pulpite, se a gente consegue diferenciar. É diferente de uma dor, dando um spoiler já de neuralgia trigeminal, que não acontece durante a noite, ela cessa durante o sono,
e o paciente tem gatilhos durante o dia, mas pode referir para o dente, pode ter uma sensação parecida no dente, mas a característica da dor é importante a gente entender para a gente poder diferenciar. A localização. Então, a dor neuropática, isso é uma coisa imprescindível. A dor neuropática é uma lesão no nervo. Portanto, a dor acompanha o trajeto do nervo acometido. Ponto. A dor vai seguir o trajeto daquele nervo que está lesado. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Esse diagnóstico se dá por exclusão, necessita de uma investigação criteriosa. Então, a gente tem características que se assemelham, mas, no geral, são dores muito diferentes entre si. Característica de dor é sempre muito diferente. A gente precisa entender e ouvir o paciente. Como é a sua dor? Me descreva a sua dor. São perguntas essenciais para a gente começar a entender que a gente não está diante de um paciente com uma dor musculoesquelética, ou que a gente não está diante de uma pulpite, certo? Mas a gente precisa também não esquecer que a dor neuropática tem um potencial de causar uma dor musculoesquelética secundária, tá? Então, pode, às vezes, mimetizar uma DTM. Aí a gente palpa ali uma seta do paciente, é aqui que dói, é aqui que dói. Mas a gente se limita a isso, a gente não aprofunda as perguntas, a gente não procura entender melhor. Porque, às vezes, essa dor é secundária à dor neuropática que ele tem, inicial, tá? Então, conversar com o paciente é uma questão chave aqui quando a gente fala de dor em geral e mais especialmente ainda de dor neuropática. Por que eu coloquei esse slide? Porque eu gosto de cachorro, porque eu gosto de golden, eu tenho uma, inclusive, que destrói minha casa, mas não é só por isso. É porque quando a gente está diante de um paciente, porque a gente não pode confundir. Quando a gente está diante de um paciente com DTM, esse paciente de DTM, ele tem cheiro de DTM, ele tem cara de DTM, ele tem gosto de DTM, ele tem cor de DTM. O paciente de DTM é aquele paciente que vem com histórico de bruxismo, vem com aquele histórico de dor de cabeça, vem com aquele histórico de dores generalizadas. É um paciente que tem deslocamento de disco, que já vem com histórico de ruidinho articular. É um paciente que tem essa dor cansada, é uma dor de academia, aquela dor fadigada. É muito característico, né? E quando a gente está diante de uma dor neuropática, é totalmente diferente disso. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, olha só, presta atenção no achado desse artigo. Mais de 80% dos pacientes foram submetidos a pelo menos um procedimento odontológico desnecessário antes de serem diagnosticados com neuralgia do trigêmeo. O que é isso? Diagnóstico errado. Diagnóstico falho. É tratar as coisas de acordo com aquilo que eu sei, não de acordo com aquilo que o paciente tem, ou de acordo com aquilo que o paciente procura. Eu não sei as características da dor de dente, eu não sei as características da dor neuropática. Então, eu não sei diferenciar. Como é que eu vou saber quando é uma coisa e quando é outra? Então, a gente precisa entender as características de cada dor. Porque senão, se a gente tem um martelo na mão, tudo é prego. Vocês já ouviram isso, né? Provavelmente. Então, assim, quando a gente não sabe que uma dor neuropática existe, como ela qual é a cara que ela tem, a gente não vai saber tratar, a gente não vai saber nem que existe, a gente vai acabar, por vezes, incorrendo no erro, a gente vai incorrer em iatrogenias, a gente vai fazer procedimentos desnecessários para os nossos pacientes, a gente vai fazer parte desse tipo de estatística. Vocês, como um grupo privilegiado de alunos que estão tendo a oportunidade de entender um pouco mais sobre dor, vocês não vão fazer parte dessa estatística, né? A gente espera, a gente tem certeza que não. Mas é muito comum, infelizmente, a nossa classe é muito mecanicista, muito treinada a resolver tudo com tratamento de canal, extração e restauração e prótese. E nós, como dentistas em geral, e eu estendo essa crítica para a mim também, né? Não é uma crítica externa, mas nós somos muito acostumados a pensar procedimento e muito pouco pensar diagnóstico. E a gente precisa, quando a gente trabalha com dor, pensar diagnóstico para a gente não
ser conivente com esse tipo de situação que a gente encontra. Olha esse outro estudo. É comum a mudança entre profissionais da saúde na tentativa de diagnosticar e gerenciar sua dor. Os pacientes peregrinam. Os pacientes vão de porta em porta, de dentista em dentista, de fisioterapeuta em fisioterapeuta, porque não encontram alguém que consiga diagnosticar corretamente, tratar aquela dor que o paciente tem. Porque ele já fez 3 tomografias, ele já fez 3 raio-x, não tem nada, e dói. E aí alguém diz para ele que o problema está na cabeça dele. Ele já foi em 3 psicólogos também, e ninguém resolve o problema dele. A falha no progresso é comum, onde, apesar de várias consultas, os pacientes descrevem a frustração com atrasos na obtenção de um diagnóstico. Tratamento nem se fala, né? Diagnóstico já é um problema, imagina tratamento. E os efeitos da dor não gerenciada, onde quanto mais a dor fica sem controle, maior é o potencial de afetar negativamente a vida dos pacientes. Gente, essas dores neuropáticas, elas são raras. Elas não são comuns, a gente vai ver isso agora. Mas, quando ela acontece, ela é devastadora para a qualidade de vida desse paciente. Eles ficam cancerofóbicos, eles ficam desesperados, eles acham que eles têm um problema que vai matar eles. E a gente precisa ter a tranquilidade de entender, de fazer o diagnóstico, de esclarecer o paciente, isso já é 50% do problema resolvido. Então, quando a gente não diagnostica, a gente não precisa nem saber tratar. Mas quando a gente não diagnostica, ou quando a gente diagnostica errado e fica fazendo endo atrás de endo, porque a gente não sabe de onde está vindo essa dor, a gente, além de não resolver o problema da dor, a gente reforça uma dificuldade emocional que o paciente está de lidar com aquele problema que ele está tendo, e a gente está ajudando a piorar o problema do paciente. Não só biologicamente, como psicossocialmente também. Então, só para chamar atenção diante de qual quadro a gente está diante, né? Quando a gente fala em dor neuropática. Então, qual é a cara que a dor neuropática tem? A gente vai falar hoje, principalmente, de uma forma mais importante, da neuralgia do trigêmeo, que atinge numa proporção de 3 mulheres para um homem, predominantemente na idade acima de 40 anos, e está prevalente numa proporção de numa incidência numa prevalência de 0,03 a 0,3%. E a dor neuropática trigeminal pós-trauma, que é, geralmente, uma dor neuropática que a gente tem potencial de causar no consultório odontológico, acontece em 0,3% dos procedimentos odontológicos, ela acontece como uma resposta dolorosa, e acontece em 0,8% dos procedimentos odontológicos de uma forma não dolorosa. Uma alteração somatosensorial, mas não necessariamente dor, tá? E é predominantemente em alveolar inferior e lingual. Então, isso aqui provavelmente vocês já viram, né? Classificação Internacional da Dor Orofacial. Por que a gente fica batendo em cima do DC e do ICOP, Porque é uma forma padronizada que a gente tem de fazer um diagnóstico. Em qualquer lugar do mundo a gente fala a mesma língua. E o ICOP, ele traz mascadinho. Como que eu faço um diagnóstico de uma neuralgia do trigêmeo? Eu tenho que ter 3 de 4 critérios preenchidos, ou eu tenho que ter 2 critérios obrigatoriamente, e o 3 e o 4 são opcionais, pelo menos 1 de 2. Então, ele explica exatamente o que tu precisa ter para bater o martelo no diagnóstico desse paciente, tá? Então, é muito importante que vocês conheçam. Não precisa saber, não precisa decorar, mas tem que saber que existe, tem que saber que é uma ferramenta para fazer diagnóstico. Para dor neuropática é imprescindível. Então, tenham baixado no celular de vocês, tenham baixado nos computadores da UFSM. Chegou um paciente com dor neuropática, vamos coletar os dados, vamos avaliar com cuidado e vamos para o ICOP tentar fazer a identificação do diagnóstico desse paciente, tá? Porque a gente precisa preencher critérios para a gente saber que esse paciente realmente tem essa dor. Senão a gente pode estar se enganando ou imaginando que pode ser uma coisa que na verdade não é. E aí a gente pode estar dando um diagnóstico errado para o paciente e colaborando com aquele fato que a gente falou antes, de piorar os quadros de dor neuropática dos pacientes.
Então, a gente vai falar hoje predominantemente, como eu falei, neuralgia do trigêmeo e neuralgia trigeminal pós-traumática. A gente tem ali neuralgia do trigêmeo clássica, clássica puramente paroxística, clássica dor contínua concomitante, secundária atribuída à esclerose múltipla, por lesão expansiva atribuída a outra causa, idiopática. Então, a gente vê que são tudo variações da neuralgia do trigêmeo, tá? Da neuralgia do trigêmeo clássica, que é essa que a gente vai ver hoje. Só que nem sempre ela é clássica ou idiopática, ela pode ser secundária também. A gente vai conversar sobre isso hoje, mas o que eu quero dizer é o seguinte: as características da dor são as mesmas. O que vai mudar vai ser presença ou não de dor contínua, presença ou não de um fator causal mais importante que pode estar por trás desse sintoma de dor em forma de neuralgia do trigêmeo. Tá? E a neuralgia trigeminal pós-trauma também. Tem provável neuralgia pós-trauma, tem dor neuropática trigeminal atribuída a outro transtorno, provável dor atribuída a outro transtorno, dor trigeminal idiopática, e aí depois a gente vai para o glossofaríngeo, tá? Que a gente não vai entrar hoje, porque são ainda mais raras do que as neuralgias do trigêmeo, e como eu falei, os critérios de diagnóstico estão aqui no ICOP, então a gente pode, no momento de dúvida, vir aqui consultar para poder fechar o diagnóstico. Então, o que mais me preocupa hoje é que vocês entendam as características da dor neuropática de uma forma geral. Porque fechar diagnóstico, a gente tem ferramentas que nos ajudam a fazer isso, tá? Então, neuralgia trigeminal. A neuralgia do trigêmeo. O que o ICOP fala em relação à neuralgia do trigêmeo? É um transtorno caracterizado por dores que são rápidas e recorrentes, unilaterais, semelhantes a choques elétricos, de início e término abruptos, limitados à distribuição de uma ou mais divisões do trigêmeo e desencadeada por estímulos inócuos. Pode se desenvolver sem uma causa aparente ou ser resultado de outro transtorno. Pode haver ou não dor contínua que acompanhe essas crises de dor, tá? Critérios para diagnosticar neuralgia do trigêmeo: dor facial paroxística, recorrente, unilateral, nas distribuições de uma ou mais divisões do trigêmeo, não irradiada para outros locais, difícil, pode acontecer, mas é difícil, e preenchendo os critérios B e C, então os dois. A dor possui todas as seguintes características: duração de uma fração de segundo até 2 minutos, dores acima de 2 minutos são muito raras, mas pode acontecer. Intensidade forte, qualidade tipo choque elétrico, fisgada, facada ou aguda. E desencadeada por estímulos inócuos dentro da distribuição do trigêmeo afetado. Então, tem que ter um gatilho dentro da distribuição anatômica que é inervada pelo trigêmeo que foi afetado. Certo? Tá aqui. É simples. Tá? Simples não quero simplificar, não é isso, mas assim, é ler e conferir se o paciente tem todos os sintomas e dar o diagnóstico para ele. Tá? Quando a gente fala de neuralgia trigeminal, a gente tem que pontuar algumas coisas. A gente pode ter 3 variações de neuralgia trigeminal. A idiopática, quando a gente não encontra uma causa aparente para essa neuralgia. A clássica, que é causada por uma compressão vascular da raiz do nervo trigêmeo, que acontece geralmente entre o gânglio e o subnúcleo caudal. Essa compressão vascular pode ser vista pela ressonância magnética. Então, importante, anotem. Sempre que houver suspeita de neuralgia trigeminal, obrigatoriamente, o paciente vai fazer uma ressonância magnética de base de crânio. Obrigatoriamente. E vai passar pelo neurologista. Porque nós podemos estar diante da terceira possibilidade, que é uma neuralgia trigeminal secundária ou sintomática a outras alterações. Ele pode ter uma infecção viral, um trauma, esclerose múltipla, um tumor no ângulo cerebelo-pontino. Então, a gente pode estar diante de uma causa secundária muito mais importante e a gente ali preocupado em tratar a dor do paciente, que obviamente é importante também, porque ele está sofrendo, mas a gente às vezes está diante de uma situação de vida ou morte, como um tumor. Então, sempre que a gente diagnosticar ou desconfiar de uma neuralgia do trigêmeo, se a gente conseguir fechar o diagnóstico clínico, a gente já entra com a medicação, medica o paciente quanto antes, para já tentar dar um alívio para ele, tanto antes quanto for possível.
pede uma ressonância e encaminha para o neurologista. É protocolo, é obrigatório. Não tem como fugir disso, porque a gente pode estar, como eu falei, mascarando uma situação muito mais grave, certo? Como é que ela se apresenta? Qual é a cara da neuralgia do trigêmeo? Ela é unilateral, exceto numa situação de esclerose múltipla, onde ela pode ter uma apresentação bilateral. Raríssimo, tá, gente? Mas esclerose múltipla pode acontecer. Ela, dentro da escala visual analógica de dor, ela tem uma pontuação que vai de 9 a 10. Então, ela é uma dor muito, muito intensa, é considerada uma das piores dores do mundo. E o paciente fica desesperado, tá? A gente tem sempre um gatilho, uma zona de gatilho, onde a gente consegue reproduzir a dor do paciente. Pode ser intrabucal, pode ser extraoral, pode ser desencadeado por um movimento muscular específico, uma piscada de olho diferente, um sorriso que o paciente dá, a forma como ele mastiga. Pode ser encontrado pela palpação, depende. Cada paciente a gente tem um gatilho diferente, mas geralmente o paciente já sabe, quando eu faço isso aqui, vem aquela dor, certo? E é importante a gente fazer esse diagnóstico, né? O paciente tem uma zona de gatilho e a gente sempre vai ter um período refratário. Então, a gente estimula a zona de gatilho, vai desencadear aquela dor e por alguns segundos, se a gente ficar com o dedo nessa mesma posição, em função do período refratário, a gente não consegue desencadear de novo a dor. Leva alguns segundos para que o gatilho estimule uma nova dor, tá? Em função do período refratário que eu expliquei para vocês que acontece no potencial de ação, tá? Essa dor, importante, desaparece durante o sono. Se o paciente chega aí desesperado, dizendo que acorda de madrugada com uma dor na lateral da face, esquece neuralgia do trigêmeo. A dor não acontece durante o sono. O paciente, em geral, essa dor, como característica clássica, ela desaparece de noite, tá? A não ser aí, claro, tem que mapear o gatilho, né? A não ser que ele tenha um gatilho que estimule de uma forma muito intensa a ponto dele acordar. Mas, em geral, o paciente dormindo, o gatilho não responde, certo? Sem anormalidades sensoriais. Então, esse paciente, no geral, ele tem essa alteração de dor, mas se a gente fizer um exame sensorial, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele não tem, em geral, alterações somatosensoriais, tá bom? Como que a gente faz a terapêutica da neuralgia do trigêmeo? Medicação de eleição, sempre, carbamazepina. Carbamazepina é um estabilizador de canal de sódio, como vocês com certeza lembram da aula que vocês tiveram semana passada. Canal de sódio é o canal que abre para o sódio entrar para gerar um potencial de ação. Se a gente tem uma lesão nervosa, a gente tem canal de sódio desregulado na membrana, estimulando o potencial de ação o tempo inteiro. A carbamazepina faz o quê? Estabiliza o canal de sódio, certo? Tá fazendo sentido? Pacientes medicados com carbamazepina. Pacientes polimedicados de uma forma geral, né? Mas especialmente a carbamazepina, ela pode ser tóxica. Então, como rotina, paciente medicado com carbamazepina, hemograma completo, painel metabólico e taxa de carbamazepina no sangue. É rotina, certo? Tem que monitorar esses pacientes ad eternum. Possíveis associações para carbamazepina, lamotrigina, baclofeno, que é um antiespasmódico, que potencializa o efeito da carbamazepina, pregabalina e gabapentina, que são estabilizadores de canais de cálcio, tá? Botei ali com um ponto de interrogação, mas devia ter botado 10 pontos de interrogação, tá? Toxina botulínica, vários pontos de interrogação. Tem estudos incipientes sobre toxina botulínica na zona de gatilho da dor do paciente. Mas ainda não existe definições de dose, técnica ideal, não tem nada definido na literatura. São estudos incipientes, sugerindo uma possível terapêutica futura aí para ajudar esses pacientes mais refratários na neuralgia do trigêmeo. Porque tem, né, efeitos colaterais, o botox todo mundo sabe que pode ter aqueles mesmos efeitos colaterais quando a gente faz toxina botulínica, pode ter, dependendo onde é o gatilho do paciente, pode ter uma paralisia facial, a gente pode bloquear algumas fibras musculares da mímica. Então, não é o cenário ideal, mas para vocês saberem que em alguns anos provavelmente vai fazer parte do nosso hall de opções terapêuticas. E para pacientes essencialmente refratários à medicação, neurocirurgia,
tá? Aí a gente pode fazer descompressão microvascular, quando tem a presença ali da alça vascular comprimindo o nervo trigêmeo, tá? Então aí a gente pode fazer uma descompressão, a gente pode usar a técnica do balão, a gente não, né, gente, o neurocirurgião. A gente pode fazer a técnica do balão, que eles colocam um balão ali, eles inflam para descomprimir essa região, termorregulação por radiofrequência, enfim, tem técnicas que o médico neurocirurgião vai saber indicar no caso de cada paciente, certo? Dor neuropática trigeminal pós-traumática. Essa é a segunda situação que acontece, que vai chegar para a gente, e é provavelmente a dor neuropática que a gente mais vai se deparar na nossa vida como dentistas. Dor neuropática trigeminal pós-traumática. Vamos lá, o que que é? Descrição, segundo o ICOP, tá? É uma dor facial ou oral, uni ou bilateral, resultante e causada por trauma no nervo trigeminal, com outros sintomas e ou sinais clínicos de disfunção do trigêmeo, e persistente ou recorrente por mais de 3 meses. Então tem que ter 3 meses, tá? Pra gente dizer que já é uma neuropatia. Critérios de diagnóstico. Dor em uma área neuroanatomicamente plausível, dentro da distribuição de um ou mais, ou ambos, os nervos trigêmeos, que persista por mais de 3 meses, preenchendo ambos os critérios, B, C e D. B, ambos os critérios. História de lesão mecânica. A gente faz lesão mecânica no consultório, na clínica, no atendimento aos pacientes. Faz, né? A gente extrai dente o tempo inteiro. A gente faz lesão térmica com a alta rotação? Muito. Radiação, paciente irradiado também, né? Ou química, a gente coloca hipoclorito nas terminações nervosas dos pacientes. Sim. Então a gente faz lesão química também, o tempo todo. No nervo trigêmeo periférico. Olha como a gente tem potencial de causar lesão neuropática nos pacientes. A gente tem mais sorte que juízo, olha só. E confirmação por teste diagnóstico de uma lesão do nervo trigêmeo periférico que explique a dor. Então, a gente tem que ter, obrigatoriamente, para que seja uma dor neuropática trigeminal pós-traumática, história de trauma associado. Fiz um canal, desde então não parou de doer. Extraí um dente, dói. Botei um implante, dói. Fiz, sei lá, qualquer outro procedimento odontológico. Anestesia. Escutem bem. Anestesia pode causar uma dor neuropática trigeminal pós-traumática. Cuidado com a agulha dentro dos tecidos dos pacientes. Tem que ter essa história de trauma por trás, certo? Início dentro de 6 meses após a lesão. Então, eu tirei um dente, daqui a 5 anos o paciente volta, porque tá me doendo, porque tá me doendo, porque tá me doendo, exatamente onde tirou o dente. Não é dor neuropática pós-traumática. Para ser dor neuropática pós-traumática, tem que estar dentro do período de 6 meses após o trauma. Associado a sinais e ou sintomas somatosensoriais na mesma distribuição neuroanatomicamente plausível. E não atender a outro diagnóstico, né? Então, como é que a gente vê se tem ou não sinais somatosensoriais? Eu já vou explicar para vocês. Tem alguns testes que a gente faz, se chama QAL-ST, que é testes qualitativos somatosensoriais, que a gente faz na clínica, no consultório, para ver, mapeia aonde o paciente tem e se ele tem alterações somatosensoriais. Na dor neuropática ele tem, certo? Geralmente. Dor neuropática trigeminal. A duração da dor varia amplamente de paroxística, ou seja, crises de dor, a constante. E pode ser as duas coisas, constante com crises de paroxismos. A dor neuropática trigeminal pós-trauma raramente ou nunca cruza a linha média, mas pode se tornar difusa, certo? Em função daquele processo de sensibilização central, aumento do campo receptivo, que a gente já conversou. Então, ela pode ser paroxismos, ela pode se apresentar em forma de pontadas, agulhadas, em dor contínua, tipo ardência, tipo queimação, mista. Ela fica numa escala visual analógica entre 5 e 8, geralmente, então ela é menos intensa do que a dor, a neuralgia do trigêmeo, e ela pode aumentar, ela pode se apresentar de uma forma mais difusa, que pode confundir um pouco o diagnóstico, tá?
Alteração somatosensorial. A alteração somatosensorial indica que a função sensorial daquele nervo... Tem um carro com alarme disparando aqui, 1 minuto que eu vou fechar a porta, só um pouquinho. Desculpa, voltei. Então, tem que ter uma alteração sensorial presente, porque essa alteração sensorial nos dá a função do nervo, a capacidade que ele está de transmitir de uma forma adequada sinais sensitivos. Então, pode ser em forma de ganho sensorial, e aí a gente tem a presença de hiperalgesia, alodinia, que a gente já sabe quais são os mecanismos, né? Que podem não ser específicos para neuropatia, isso confunde o diagnóstico, né? Porque padrões de sensibilização central causam, né? Hiperalgesia ou alodinia. E a gente tem a distribuição da dor seguindo o trajeto do nervo. Isso é importante, eu já falei para vocês sobre isso. E a gente pode ter perda sensorial, a gente pode ter hipoestesia, hipoalgesia. Então o paciente não sente onde tu toca, ou sente, mas não sente dor, sente menos dor do que do outro lado, ou ele sente formigamento. São sensações de desestesia que não necessariamente são aumento de sensibilidade, ou são dor, certo? Isso é importante. Então, para a gente começar a pensar em diagnóstico, quando a gente fala em neuralgia do trigêmeo, a gente já mais ou menos conversou, né? Basicamente, a gente já falou de neuralgia do trigêmeo. Exame de imagem de base de crânio, indispensável. Não pode abrir mão. Demais neuropatias periféricas. A gente pode fazer exames laboratoriais de QST, se tornam inviáveis, porque a gente não tem na clínica, a gente não tem no consultório particular, são raros os lugares que tem disponível os testes sensoriais quantitativos para fazer, então a gente faz os qualitativos, que a gente faz no consultório mesmo, que eu já vou explicar para vocês como é o protocolo, que a gente faz com cotonete, sonda exploradora, um potinho de gelo e um cabo de espelho. Tá? É simples de fazer, um lápis de olho para a gente desenhar no paciente, fazer um mapeamento do local da dor, e um mapa em papel para a gente fazer a marcação, o desenho intraoral, e a gente mapeia e fotografa. Uma possível dor neuropática é quando a gente tem a história da lesão ou da disfunção neurológica, né, numa área plausível neuroanatomicamente, associada a sinais de alteração. Para a gente considerar uma dor definitiva, a gente precisa ter um teste diagnóstico que confirma. Tá? Então, como é que a gente faz o QAL-ST, o teste somatosensorial qualitativo? A gente precisa... Peço desculpas pela foto, essa foto é do meu livro, do professor Paulo Conte, tá? Então, essa foto é dele, tá? Dando os créditos, porque eu não coloquei aqui no slide, mas essa foto é do livro do professor Paulo Conte. E tá meio ruim a foto, peço desculpas. Então, a gente tem ali um potinho, um copinho com gelo, como vocês podem ver, um afastador bucal, cotonete, espelho dental e uma sonda exploradora. E aí a gente faz esse exame de que forma? Então, a gente pode fazer primeiro extraoral ou primeiro intraoral. Vamos fazer primeiro intraoral aqui para seguir a sequência das imagens. A gente coloca o afastador no paciente, seca bem a região dos dois lados, onde o paciente relata que dói ou relata que tem essa sensação estranha ou diferente. Coloca o afastador, seca bem. A gente primeiro faz o teste da alodinia. Um cotonete na gengiva não é para doer, certo? Quando a gente faz um estímulo inócuo, que não é para doer, e ele dói, como isso se chama? Alodinia. Então, o teste do cotonete é o teste para alodinia. O teste da picadinha da sonda não pode furar o paciente, tá? É só cutucar com a sonda. Cutucar com a sonda dói? Dói. Pouco, né? Cutucar com a minha sonda eu vou sentir uma dorzinha, mas é uma dorzinha ali leve. Quando a gente tem uma dor, uma resposta aumentada a um estímulo que é doloroso, mas a resposta se torna desproporcional, como que é o nome disso? Hiperalgesia. Então, quando a gente usa a sonda para fazer o teste, a gente está testando presença de hiperalgesia no paciente. E o cabo do espelho a gente coloca dentro do balde de gelo e depois a gente testa na boca do paciente para a gente ver alteração somatosensorial ao frio. Então, é um teste térmico, certo? Então, a gente vai ter 3 parâmetros. Alteração somatosensorial de alodinia, alteração somatosensorial de hiperalgesia e alteração a teste térmico. Então, a gente começa sempre do lado oposto. Eu tenho dor ali na região do canino, ali como está na foto, no lado direito. Então, eu começo pelo lado esquerdo, faço o teste, vou para o lado direito. É igual?
O que o senhor sente? Os dois lados, quando eu encosto, algum deles dói? Como que é? Vai pedindo para o paciente te dizer, aqui dói, aqui não dói, a sensação é igual, aqui eu sinto mais, aqui eu sinto menos. E vai tomando nota, vai fazendo um mapinha ali e vai anotando como é essa resposta que o paciente tem, tá? Quando a gente vai fazer extra-oral, a gente consegue desenhar no paciente. A gente faz do mesmo jeito, tá? Então a gente vem com um cotonete na face do paciente para testar a allodynia. Quando ele começa a dizer que tá diferente a sensação, a gente vai desenhando e faz um mapa. E faz da mesma forma com o teste térmico do espelho e com teste de hiperalgesia com a ponta da sonda, tá? Assim, depende a dor do paciente, depende a situação do paciente, a gente desenha na face do paciente, porque depois vai ter que limpar isso, e se isso é um gatilho de dor, vai incomodar o paciente. Ou a gente pode fazer esse desenho num papel, com uma face do paciente, né, num mapa, um desenho, e a gente desenha no papel, tá? Acho até melhor, porque não vai tá, entre aspas, judiando do paciente. Mas, sem dúvida, fazendo na pele é mais fiel. E aí fez o teste, fez um mapeamento fotográfico para acompanhar ao longo do tratamento a evolução, redução da sensibilidade, redução do tamanho, da extensão da alteração da sensibilidade dolorosa do paciente. Dor neuropática trigeminal pós-trauma, tipo 1 e tipo 2. Quando a gente tem uma dor neuropática pós-trauma, a gente pode ter um dano operatório ou da imagem evidente de dano neural. Então, assim, implante no mentoniano. Material endodôntico que extravasou e tocou, tá tocando, a gente tá vendo, é evidente o contato de algum material ou de alguma lesão nervosa, certo? O tipo 2 é quando não tem um dano neural evidente. Tem uma proximidade, mas não tá tocando, mas o paciente relata dor. Então, complica um pouco o diagnóstico. O que a gente faz quando é dor neuropática tipo 1? Tem contato íntimo. O que a gente faz quando é tipo 2? Tô vendo que o paciente tem dor, provavelmente seja uma dor neuropática pós-traumática, mas eu não tô vendo pedi tomo, fiz raio-x, fiz exame clínico, eu não vejo nenhuma alteração evidente de que teve uma lesão nervosa ali. Como que a gente faz quando é erro tipo 1? Quando é lesão tipo 1 e lesão tipo 2? A gente tem algumas formas de prevenir, tá? Que essa dor se torne uma neuropatia. Primeiro, quem é o paciente que vai ser tratado? Quem é o paciente que vai receber essa cirurgia, esse canal? Ele é um paciente que tem dor crônica? Ele é um paciente polimedicado? Ele é um paciente que dorme mal? Ele é um paciente catastrófico, hipervigilante, com perfil ruim de modulação de dor? Cuidado. Cuidado com esses pacientes. São os pacientes que tipicamente desenvolvem dor neuropática. Nem sempre, tá? Mas eles têm uma chance um pouquinho aumentada. Então, a gente precisa conhecer quem é o nosso paciente. Quando for esse paciente que vai fazer um implante, que vai fazer uma endo, que vai fazer um procedimento, analgesia pré-empectiva, bloqueio anestésico adequado sempre, né? Então, ter certeza que o paciente está bem anestesiado para fazer o procedimento. Quando ele está bem anestesiado, o canal de sódio está bloqueado, que é isso que o anestésico faz. E a gente diminui as nossas chances de causar uma dor neuropática nesse paciente. Em caso de o paciente fazer um procedimento, é altamente recomendável que o profissional, que o dentista, entre em contato com esse paciente 24 horas depois do procedimento realizado para saber como ele está. Se houver uma anormalidade, algo que foge ao padrão normal de pós-operatório, de cicatrização, uma dor diferente, uma dor persistente, uma dor muito intensa, olhem o paciente. Tá estranho, não tá normal, pede uma tomografia. Vê se tem lesão. Vê se aconteceu um acidente que a gente não previu. Nem sempre, gente, é iatrogenia. Às vezes é acidente transoperatório. Às vezes é alguma coisa que a gente não pode prever. Só que o quanto antes a gente remediar, melhor. Então, colocou um implante, fez uma endo, teve uma lesão nervosa, fez uma anestesia, o paciente reclama de dor, reclama de dor, reclama de dor. Quando possível, identificar por uma tomografia, peçam.
Se houver um fator causal do tipo 1, então tem um dano evidente com o sinal de alteração somatosensorial. Estou vendo ali o implante no mentoniano, lesou o nervo. Estou vendo contato com o nervo, alveolar inferior. Tira o implante em até 48 horas. Material obturador da endo, desobtura. Sempre que possível remover o fator causal, mas isso prestem atenção, até 48 horas do procedimento. Existem estudos mostrando altas chances de melhora e de normalidade somatosensorial quando a causa é removida dentro de 48 horas do início da lesão. Então, isso é importante. Fiquem atentos. Fez um procedimento, liga para o paciente. Pergunte como ele está. Porque quando ele volta, já é 7 dias. Aí ele diz, eu estou há 7 dias com uma dor aqui me incomodando. Não adianta mais tirar implante. Aí vai ter que lidar com uma dor neuropática trigeminal pós-traumática, que é ruim de tratar, que é chato de tratar, que nem sempre a gente consegue remediar 100%. O paciente talvez não consiga mastigar em cima daquele implante. E aí a gente tem um baita de um problema para resolver. Certo? Então fiquem atentos. Dexametasona, de 12 a 16 miligramas, pode ser uma alternativa também associada à remoção da causa quando é possível. Como que a gente trata? Esse paciente chegou aqui, fez esse implante, já faz 3 semanas, já faz 1 mês, já faz 3 meses, ninguém sabe o que é, lá na cirurgia não identificaram, veio para cá, caiu a clínica, aqui na clínica, no programa de extensão, aqui caiu no voador. O que a gente vai fazer com esse paciente? A gente tem opções terapêuticas, tá? Opções tópicas terapêuticas para a dor neuropática trigeminal pós-traumática. Então, fez o mapeamento, identificou que existe uma alteração somatosensorial, preencheu os critérios do ICOP, é uma dor neuropática trigeminal pós-trauma. O que a gente vai fazer? Passou 48 horas, não está recomendado mais mexer. Quanto mais mexe, pior fica. É até 48 horas, tá? Então, passou esse período, é tratar. Entregar para Deus, tá? Porque é ruim de tratar esses pacientes, viu? Mas a gente tem algumas possibilidades para tentar ajudá-los. Então, a gente faz... Uma das possibilidades é bloqueio anestésico. A gente faz um bloqueio anestésico local, tá? Quando a gente faz uma anestesia local e tem uma resposta positiva, tratamento tópico está indicado. Porque é um sinal de que existem nociceptores alterados perifericamente. Se a gente fez uma anestesia local e a dor passou, significa que a dor ainda está sendo mantida por uma sensibilização que ainda está periférica. Então, a gente consegue, através de alguns meios, tentar reverter parte desse processo usando medicações tópicas, tá? Então, aí a gente pode confeccionar moldeiras individuais para esse paciente, com o uso de gel, sempre em forma de hora base, quando for para mucosa, e pomadas ou emplastros quando for na pele, tá? Para melhorar a absorção. Lidocaína 5%, bloqueando o canal de sódio, tentando estabilizar essa membrana. E para dores em ardência, uma dor assim, parece que está queimando, parece que está ardendo. Geralmente tem o envolvimento de TRPV1, que é um tipo de receptor específico para calor e para dor também. E tem a liberação de substância P ali, né, perto dessas fibras TRPV1, então elas estão super estimuladas. Nesses casos, a utilização de capsaicina, na dosagem de 0,025%, está indicada. Tá? Aplicação por 1 minuto, 3 vezes ao dia, por 30 dias. Um alerta, tem que avisar o paciente que capsaicina dói. Tá? Capsaicina queima. Capsaicina é feita à base de pimenta. Então, vai colocar ali, o paciente vai dizer, puta, tô botando... Opa, falei palavrão, desculpa. Que droga, tô colocando um negócio aqui para tratar e tá aumentando a minha dor, isso aqui não funciona. Então, avisa o paciente, tá? Coloca lidocaína antes, coloca capsaicina depois, para tentar amortecer um pouco a sensibilização. Porque a capsaicina tem potencial de bloquear TRPV1, que é geralmente o receptor de membrana que está associado a essas dores em ardência, tá? 1 minuto, 3 vezes ao dia por 30 dias. Medicação sistêmica. A gente pode usar antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, em doses baixas, de 10 a 40 miligramas, inibidores duais, venlafaxina ou duloxetina, e estabilizadores de membrana, gabapentina ou pregabalina, canais de cálcio, né? Estabilizador de canal de sódio é primordialmente para
neuralgia do trigêmeo. Além disso, claro, terapias comportamentais, terapia cognitivo-comportamental com psicólogo, hipnose, acupuntura, yoga, mindfulness, diabo 4 que o paciente quiser fazer, ajuda. Porque dor neuropática, gente, evitem, cuidem, é difícil de tratar. É difícil de tratar. A gente tenta, tem várias opções terapêuticas, melhora, mas às vezes frustra, porque não consegue eliminar 100% da dor, tá? Então tenham isso em mente. Dor neuropática, não fica se sentindo, tá ali na clínica, tá fazendo, tá tratando, não precisa se sentir frustrado. É normal que a gente se sinta, mas saibam que é difícil mesmo, tá? Outra coisa, essas medicações sistêmicas, sempre que a gente está falando de medicação de ação central, no mínimo, isso é para tudo. Isso é para sensibilização central, isso é para dor neuropática, isso é para dor muscular, isso é para tudo. No mínimo, 3 semanas para a gente sentir realmente o efeito da medicação. Por 2 semanas, o paciente está tomando um copo d'água. Não vai ter efeito nenhum. Avisem o paciente, avisem, porque senão ele acha que é paracetamol, que ele toma e a dor tem que passar em 3 horas. Não vai passar. 2 semanas, o senhor tem que ter consciência que o senhor está bebendo um copo de água. A partir da 3ª semana, a gente vai começar a ver um resultado. Avisem o paciente, isso é importante, porque senão ele desiste do tratamento, antes de completar o tempo mínimo, tá? Isso aqui é critério de diferenciação, tá? A dor dento-alveolar idiopática persistente era conhecida como odontalgia típica ou dor do dente fantasma. Ela parece, ou ela se sobrepõe, às vezes, à dor neuropática trigeminal pós-trauma. Só que ela não guarda uma relação temporal estreita com um evento traumático. Então, assim, a dor neuropática trigeminal pós-traumática é até 6 meses. Essa dor dento-alveolar idiopática persistente, não necessariamente. Por isso que ela é idiopática. A gente não tem um fator causal identificado. Tá? Ela é unilateral, geralmente na região dento-alveolar, mais de 2 horas por dia, por mais de 3 meses, pode apresentar alterações somatosensoriais, parecida com a dor neuropática trigeminal pós-trauma, mas não guarda uma relação de tempo estreita com o evento traumático. Neuroma, tá? Isso aqui é uma outra situação que é importante a gente saber que existe. É uma massa tecidual, não visível, não palpável, que está presente em cicatrizes de cirurgias ou lesões. Quando a gente faz cirurgia, a gente cria uma lesão nervosa ali, a gente está cortando terminação nervosa, a gente está determinando uma lesão e ali a gente vai ter um coto neural, tá? A partir disso, em algumas situações, em alguns pacientes, acontece um crescimento anormal de tecido. Quando acontece a situação do neuroma, a dor, geralmente, ela é provocada. Ela não é que nem a neuralgia ou que nem a dor neuropática trigeminal, que pode ser espontânea. O neuroma, tu tem que estimular, tu tem que estirar o tecido ou pressionar o tecido para te ter a reprodução da dor desse paciente. Pode ter uma percepção sensorial anormal, mas às vezes não acontece. Pode ter também uma hiperexcitabilidade no local também, mas não é sempre. Quando a gente faz o teste do QAL-ST, da picada da sonda, a gente reproduz exatamente a queixa do paciente. Então, pegou a sonda exploradora, picou, ele fez, é exatamente isso, essa é a dor que eu tenho, achou. Anestésico local, tá? Anestésico local provoca remissão completa. Cuidado, não é agulha do anestésico local dentro do local da lesão, porque senão a gente vai estar piorando a lesão. É ao redor da lesão. Cuidado com agulha no neuroma, não é dentro, tá? É ao redor, senão vai piorar a lesão. Por último, eu trouxe aqui, a gente poderia passar uma aula falando só sobre síndrome da ardência bucal, mas eu trouxe aqui um panorama bem geral para a gente saber que ela existe, para a gente ter uma noção de como ela se comporta, qual é a carinha que ela tem e como a gente pode tratar, tá? A síndrome da ardência bucal, ela é definida como uma dor crônica, caracterizada pelo ardor intrabucal, por mais de 2 horas por dia, que permanece por mais de 3 meses. Ela pode ser primária ou secundária. Quando ela é secundária, a gente precisa investigar uma série de fatores que podem estar envolvidos. Quando ela é primária,
é um pouquinho mais difícil. Tá? A gente parte do pressuposto que ela tem fundo genético e a gente trata. Mas a gente sempre tem que descartar que ela seja secundária. A gente sempre tem que investigar outras possíveis fontes associadas que podem estar causando esse sintoma de ardência como uma resposta e não como uma causa em si, né? Então, a síndrome da ardência bucal, ela geralmente começa bem de manhã, então de manhã o paciente não tem dor, ou tem uma dorzinha leve, um desconforto leve, uma sensação de ardência, é comum na língua, tá? A região mais comum é na língua, que vai piorando ao longo do dia conforme o paciente se alimenta. É comum o relato de gosto estranho na boca, sabor metálico, boca seca, xerostomia. Pode ter uma origem neuropática, periférica ou central, então pode ter uma associação. Não está ainda muito bem explicada a síndrome da ardência bucal, mas existem estudos que sugerem a presença de lesões nervosas na base da língua, de receptores sensoriais, que podem estar associados a essa neuropatia mais periférica. Alguns pacientes não respondem muito bem a medicações periféricas e respondem à medicação central, o que nos faz acreditar que esses pacientes tenham um envolvimento mais a nível central, que pode estar gerando esse sintoma de ardência bucal. Então, assim, tem casos e casos, tá? Pode ser secundária, isso é importante, anota. Sempre que aparecer síndrome da ardência bucal, tem que pensar nisso aqui, ó. Infecção fúngica, cândida, na base da prótese, é comum. Trauma mecânico, térmico ou químico, paciente irradiado, trauma térmico, bebida muito quente, constantemente, trauma mecânico, uma restauração pegando no bordo da língua, fica fuçando ali, machuca, pode gerar uma dor neuropática, tá? Boca seca, xerostomia, hábitos parafuncionais, ficar raspando a língua na face palatina dos dentes, lesões intrabucais, alergias a acrílico, tá? Tem que investigar tudo isso, porque a maioria das situações de ardência bucal são secundárias. Outra coisa, situações sistêmicas. Desequilíbrio na tireoide. Tem que mandar para o endócrino avaliar esse paciente. Síndrome de Sjögren, refluxo gastroesofágico, deficiência de ferro, zinco, vitaminas B1, B2, B6 e B12. Tem que investigar tudo isso antes de constatar que seja uma síndrome da ardência bucal primária, porque às vezes elimina a fonte, elimina a ardência. E a gente está ali dando amitriptilina para o paciente cronicamente, sendo que ele tem, sei lá, uma cândida ou que ele tem uma alergia ao metilmetacrilato, certo? Então, assim, ou Sjögren, ou ele tem um desequilíbrio na tireoide. Então, tem que avaliar bem antes de tratar, porque às vezes simplesmente o fato de identificar e encaminhar para o médico já resolve o problema. Controle da síndrome da ardência bucal, então, para a gente finalizar, agonistas do GABA, né, clonazepam, entre 0,5 até 3 miligramas no dia, via oral, tá? Ou clonazepam tópico, tá? Tem autores que sugerem a utilização de clonazepam macerado, 1 miligrama, 3 vezes ao dia. Então, macera o clonazepam, dilui na água, fica ali bochechando, esfregando na região onde tem o desconforto, 1 miligrama 3 vezes ao dia. Antidepressivos tricíclicos, entre 10 e 40 miligramas. Tem um porém, tem que ver se esse paciente já não tem uma xerostomia, porque às vezes a causa da SAB dele é uma xerostomia. O antidepressivo tricíclico causa mais xerostomia, vai estar piorando o quadro do paciente. Então, no caso de prescrever um tricíclico, tem que ver se o paciente não tem problema de xerostomia, tá? Inibidores seletivos da recaptação da serotonina, inibidores seletivos da recaptação da serotonina e norepinefrina. Como vocês com certeza lembram da última aula que a gente viu, né, sobre serotonina e norepinefrina, eles fazem parte do sistema modulatório descendente de dor. Então, inibidor seletivo da recaptação da serotonina e inibidor seletivo da recaptação da serotonina e norepinefrina fazem com que permaneça por mais tempo disponível na fenda sináptica serotonina e norepinefrina. E com isso, esses receptores, esses neurotransmissores fiquem mais disponíveis na fenda para inibir ou modular os estímulos que vêm da periferia para o sistema nervoso central. Certo? Só para fazer um link do que a gente viu de mecanismo na outra aula com a utilização das medicações aqui, tá?
E capsaicina tópica, lembra que eu falei da capsaicina, que atua no TRPV1, que é um receptor que está ligado à ardência e calor. Então, síndrome da ardência bucal tem muita influência da ativação de TRPV1 na língua, principalmente. Então, utilização de capsaicina tópica 0,025%. Tem um porém, como eu já falei para vocês, tem que avisar o paciente que dói. Capsaicina arde, é pimenta. Então, usa uma lidocaína antes, associa com uma capsaicina depois para dar uma amenizada para o paciente. E claro, como toda dor crônica, terapia cognitivo-comportamental, hipnose, cuidados com a saúde mental, orientações. Pacientes que têm síndrome da ardência bucal, eles são cancerofóbicos, eles acham que eles vão morrer disso, que tem um câncer na língua, tá? Então, orientar o paciente, esclarecer, evitar alimentos ácidos, álcool e tabaco, também é importante. Certo? Gente, encerramos por aqui, tá? Muito obrigada pela atenção. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Oi, Oi, não tô te vendo, agora tô. parabéns, muito boa aula, adorei. Obrigada. Entenderam? Excelente. Eu tive um ataque de riso agora, Por quê? porque não sei se todo mundo assistiu aquele filme do Minha Vida em Marte, com o Paulo Gustavo e a Mônica Martelli, que elas assistiram. Aquele cara não podia ter morrido, gente, ele é muito engraçado, porque ela tem a síndrome de Sjögren, e ela fica nervosa, e dá uma xerostomia nela, e ela encontra o ex-marido, e ela não consegue desgrudar. Exatamente. Agora o Jogren. E ele, molha o Jogren. Agora me deu um ataque de riso, tive que sair pegar um café. Que eu me lembrei. Assistam o Gente, filme. assistam esse filme, E lembrem da síndrome da ardência bucal. Gente do céu, de se mijar da risada. Eu me lembrei da cena e ele, molha esse Jogren. E ela, cara, de se mijar. Lembra disso? E lá encontra o marido com uma loirinha lá acho que naquela lugar. Fiorella Mateis, a Fiorella Mateis, que ele tá lá com ela. E ela olha o troço e ele, olha esse jogo, hein? Aquele jeito dele, muito engraçado, né? Mas, Rafa, fico impressionada com a tua didática, com a tua calma, o jeito de explicar. Tu nasceu para ser professora, vem para cá, que tu vai dar aula no meu lugar, porque eu vou embora. A Tati entrou na minha mente. Ela que começou a botar essa coisa de fazer mestrado na minha cabeça. Ela sabe disso. Obrigada. Espero poder ter ajudado em alguma coisa. Leva jeito, não é? Por exemplo, a minha filha, eu queria que ela fizesse, mas ela tá odiando. Ah, sério? Escrever artigo, ler, tá detestando. Não, mas ela se acostuma. Incentivando. Não, acho que não. Ela gosta de botar a mão na massa. Né? Ela vai ser que nem o pai dela, então, né? Vai trabalhar no consultório. Tati, se vocês ficarem com alguma dúvida, passa meu e-mail para eles, tá? Claro. Depois a gente conversa melhor. Espero ter ajudado a esclarecer. Qualquer coisa é só perguntar. Sim, e tu pode mandar material ali pelo grupo do WhatsApp também. Vou mandar. Ele também. Vou mandar uns artigos. E da última aula eu tô devendo também, vou mandar também. Isso, beleza. Obrigada, viu, mais uma vez. Eu que daí, agradeço. dia 28, a gente vai ter aula com. Daí tu assiste com Pica das Galáxias. Com certeza. Mais palavrão. Aí. Vai ser a aula dos palavrões, ainda bem que isso aqui não é oficial, né? Te parece a gravação. Agora podemos falar. Peraí. Agora não.